conseguia levar as pessoas que eu gostava, que eu amava, para o convívio familiar. E gritavam o meu nome morto pra todo mundo. Mãe, eu não quero mais ir porque eles me chamam de impostor. Era paulada, era tapas, era chute. Não existe homofobia no Brasil. A maioria dos que morrem, 90% dos homossexuais que morrem, eles morrem em local de consumo de drogas, em local de prostituição ou executados pelo próprio parceiro. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente supõe. Aluno gay é espancado a pauladas por 5 jovens em frente à escola em São Paulo. Aluna é alvo de homofobia, devia ser estuprada por 90 homens. Aluna trans, agredida em Mogi das Cruzes, diz que não quer voltar para a escola nunca mais. Brasil é o país que mais mata transexuais e travestis pelo 14º ano seguido. Brasil segue como o país com o maior número de pessoas LGBT+, assassinadas. Eu demorei muito para apresentar para a sociedade. Acho que primeiro começou na família, né? Eu acho que a família é o primeiro núcleo que a gente tem que apresentar. E, por último, foi o trabalho. É uma experiência complicada, porque você acaba se encontrando sozinha, ou sozinho, numa sociedade que é fundamentalista e tradicionalista. Então, eu sou de uma família tradicionalista, e quando eu me entendo diferente do sexo biológico que eu nasci, se torna uma complicação muito grande a mim e àqueles que me rodeavam também. Porque eu sabia claramente que a aceitação não seria fácil, como não foi. Eu própria me entender como Alexandra, já com tanta exclusão, já foi um processo complicado. Eu acabei me sentindo algo impróprio na sociedade. Mas, por algum meio, por alguma forma, eu entendi que eu poderia e iria buscar a minha felicidade, me encontrar. Depois que eu comecei a crescer mais, que veio a mudança do corpo e tal, eu comecei a me sentir muito desconfortável, ao ponto de ter muitas crises. Na crise mais forte que eu tive, depois de me automutilar, eu raspei minha cabeça. Eu não conseguia mais usar maquiagem, antes eu fazia muito delineados, coisas assim. Eu reparei que, que eu me identificava como um homem. Uma coisa que acho que foi o começo, assim, de tudo, eu precisava de um binder, acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, porque os meus seios são uma coisa que mais me dá disforia, mais me dá crise. Então, eu comecei a usar o binder. Tô tentando ainda mais corrigir mais as pessoas para ter mais autoconfiança nessa parte. Eu nunca consegui me misturar direito com as meninas. Toda vez que a minha irmã queria me maquiar, nunca encaixou no meu rosto. E agora eu consigo brincar com qualquer coisa. Eu me sinto mais alegre, mais disposto. Felipe sempre teve um jeito diferente. Eu acho que talvez também por ele ser gêmeo, a gente acaba comparando um pouco. Ele tem a irmã e ele sempre foi muito diferente. A gente percebia que, por exemplo, as brincadeiras, ele não conseguia se encaixar. Então, quando tava as meninas, ele tentava muito brincar, mas ele não se encaixava naquilo. E quando ele tava entre os meninos, ele se dava muito melhor para brincar. Eles eram bem novinhos, acho que uns 3, 4 aninhos. Nós fomos numa loja de brinquedos. E o Felipe foi para um lado da loja e a Helena foi para outro. Ele sempre pro lado dos brinquedos mais masculinos, o jeito de andar dele era diferente. Sempre assim, alguma coisa sempre falou pra gente que ele já tinha um jeito diferente. O desafio que eu enfrentei no começo, eu não conseguia levar as pessoas que eu gostava, que eu amava, para convívio familiar. Minha família nunca teve, assim, um preconceito verbalizado, mas eu também tinha medo, também tinha receio. Eu queria ter uma independência financeira o mais rápido possível para poder deixar de depender da minha família quando, enfim, eles já reconhecessem que eu não era heterossexual. Hoje em dia eu acho legal que os jovens fazem os anúncios, o dia do coming out, da saída do armário. Mas, assim, na minha época, a gente não fazia anúncio. Primeiro, saí de casa, comecei a viver com uma pessoa, uma mulher, então ficava subentendido que eu tava tendo relacionamento com uma menina. Foi xingamentos, ofensas, agressões, foi abandono, e tudo isso machucava muito mais do que eu mesma que procurava entender quem eu era e qual era o papel que eu queria representar na sociedade. E a pior de todas foi com meu pai. Meu pai foi o mais agressivo dentro disso. Era paulada, era tapas, era chute. E acabou ele morrendo e nós não tínhamos mais diálogo.
por conta dele não entender o que eu estava passando. Minha psicóloga chamou eles para uma reunião no escritório dela e ela que falou por mim, porque eu não conseguia e eu também não fui, eu não estava presente porque eu não conseguia, eu tinha muito medo da relação deles e eu sentia que eu ia desistir se eu fosse junto. Eu acho que é meio difícil para eles ainda aceitar isso. A minha mãe, eu sei que ela tenta muito me respeitar, respeitar meus pronomes. Eu sei que isso é um pouco mais difícil pro meu pai. Eu sei que perto dos meus amigos eles não me chamam pelo meu nome morto e tal, eles tentam evitar. Até porque isso é um tópico muito que dá muito gatilho pra mim. Foi no início desse ano e eu fui viajar com minha amiga e com minha professora. E no caminho, minhas irmãs tinham dormido e eu falei: Mamãe, pai, vocês trouxeram o meu uniforme do Corinthians e aquelas minhas roupinhas mais largas? Aí eles responderam: Não, a gente trouxe aquelas suas roupas novas, vestidos. E eu falei: Mãe, pai, eu acho que eu não quero mais ser uma menina, eu quero ser um menino. Felipe verbalizou pra gente em janeiro desse ano. De primeira, assim, a gente tomou um susto, porque a gente esperava que a Ana fosse uma menina homossexual, mas transgênero a gente nunca tinha imaginado. Eu já seguia a ONG Minha Criança Trans, e então eu fui entrar em contato com a Tamires, que é a única pessoa assim que eu conheço hoje que tem uma divulgação de como lidar com a situação com crianças. Então eu fui atrás dela para a gente conseguir informações para ajudá-lo nessa transição. A infância e a adolescência, elas são um estágio de desenvolvimento. Então, desenvolvimento motor, desenvolvimento físico, cognitivo, linguagem, aprendizagem. Então, tudo está se formando na infância e na adolescência, né? E aí, quando você tem qualquer tipo de violência nesse período, isso vai ter consequências para o resto da vida da pessoa, né? De qualquer um. Eu nunca sofri uma homofobia direta, de alguém verbalizar uma agressão, né? Mas eu acho que a homofobia está escondida nos pequenos detalhes. De quando já espero que você está acompanhada de um companheiro ou não de uma mulher, ou que já assumem que aquela pessoa ali é sua amiga, e antes de perguntar quem é aquela pessoa. Eu acho que essas pequenas formas de homofobia indireta você acaba vendo ao longo da vida. Todos os ambientes foram transfóbicos comigo. Todos os ambientes que eu até aí frequentava me excluíram. E eu tive que praticamente largar, né, da minha família, largar de estudo, largar de um possível trabalho, porque eu não era mais aceita, não era mais vista como um ser humano produtivo, qualificado, digno de estar naquele ambiente. Eu me tornei uma pessoa indesejável. Dentro de casa, eu acho que era mais uma questão deles acharem que era uma fase. Fora de casa, já na escola, por pessoas que gritavam o meu nome morto pra todo mundo. E meio que como se isso não importasse, assim. Talvez não tenha sido, nossa, eu vou fazer isso pra machucar aquela pessoa. Mas só uma questão de não se importar mesmo. Quando eu me assumi, a minha família ela não foi conversar com eles, eu que conversei só com o coordenador. E muitos professores, tipo, foram muito suave, só que a coordenadora, que era minha professora de português na época, vinha falar aquelas coisas de por que você se veste assim, então, se você só gosta de homem? E daí continuava me chamando no pronome feminino, eu tinha que ter paciência, só que eles também não entendiam o meu lado. Olha, eu vou pegar um exemplo de um amigo meu do prédio. Ele trocava meu nome e falava: Ô Davi, é Felipe. Até que o tempo foi passando, eles foram se acostumando. E você não sentia triste nem nada, só corrigir. Não, só corrigia. Felipe fazia futebol em uma escola. Quando ele entrou, a turma era mista. Depois abriu uma turma só de meninos e uma turma só de meninas. E ele foi deixado na turma de meninos. Todos os pais dos meninos foram avisados, menos a gente. Quando eu descobri, eu entrei em contato com a escola falou, porque nós achamos que seria mais confortável para ele. E aí eu falei que eles não tinham que achar nada, o Felipe já foi para essa escola como menino, né? Então eu falei, ele tem que estar na turma dos meninos. E ele foi para a turma dos meninos, e aí ele começou a ser chamado de impostor. Ele não percebeu. Ele achou que era porque ele tinha ido um dia com o uniforme do Corinthians e a escola era de São Paulo.
Então ele começou a ser chamado de impostor pelos meninos, ele acabou voltando para a turma das meninas, mas aí ele desistiu, ele não quis mais fazer. Ele falou: "Mamãe, eu não quero mais ir porque eles me chamam de impostor". E de ambiente que a gente mais se preocupa com ele é em questão do banheiro, né? A gente sempre toma um máximo de cuidado em lugares que são públicos, do banheiro sempre ser usado ou com a presença do pai, ou sempre em sanitários de família ou em sanitários de deficiente, que é um medo que a gente tem. Vamos pensar uma situação de uma criança que é reprimida pelo pai a não ter trejeitos femininos, né? A não se comportar de uma maneira que esse pai considera como feminina. Então, essa criança ela vai ter pro resto da sua vida essa barreira, né? Esse enfrentamento de que não pode sentar de um determinado modo, que tem uma certa maneira de andar, de se comportar, de falar. E isso vai ter consequências em todo o seu convívio social. Então, implicações no seu desenvolvimento profissional, no ambiente em que vive. Então, as formas de violência de gênero, elas vão impactar o homem, a mulher, ou a criança, a pessoa que for, de uma maneira, não vou dizer permanente, porque há sempre a possibilidade de reparar, né, de recuperar, de olhar novamente para esses danos. Mas se não houvesse olhar sobre as violências que ocorrem no desenvolvimento infantil, esses danos eles podem ter agravamentos, né? Ansiedade, depressão, transtorno de habilidades sociais. Os amigos, eles sempre foram, assim, o meu suporte, meu apoio principal na minha vida, desde quando eu comecei a frequentar as festas da comunidade LGBT, os lugares específicos da praia do Rio de Janeiro. Mas o trabalho, para mim, foi a grande última barreira que eu tive que transpor. Meu único apoio era eu mesma. E com tudo isso, eu fui parar na prostituição. E na prostituição, sim, eu fui acolhida. As pessoas que ali estavam entendiam sobre isso, começaram a me ajudar. Mas só que, claro, você está na prostituição. Com o tempo passando, eu conheci meu esposo. Aí meu esposo me ajudou a achar médicos especializados em transexualidade para eles me encaminharem. E dali, a Alexandra renasceu com força e com muita luta. Eu conversava bastante com meus amigos, eles sempre me deram muito apoio. E também com a minha psicóloga, que ela é, eu acho que, minha maior rede de apoio. Tipo, consigo falar sobre tudo com ela. E é muito bom ter alguém que não é uma pessoa da minha idade falando comigo. Não é a mesma coisa do que receber um conselho, sei lá, de um adolescente que só vai me falar o que eu tô pensando. Eu preciso de alguém que tenha mais essa experiência e alguém que não vai, que eu sei que não vai me julgar e que vai me auxiliar com as minhas crises e com todo o preconceito. Na escola foi, eu acho que o que mais a gente teve impacto, assim. A gente conversou antes com as professoras foram acompanhando todo esse processo de transição, mesmo estando nas férias. Eu fui conversando com elas, até a gente sentar e eu realmente comunicar que ele queria trocar de nome. Então ele já entrou no início do ano ainda como Ana, mas com a aparência já masculina. Conversamos com a escola conversou com os pais, conversou com os alunos, para ele poder ser bem recebido lá. E nesse ambiente a gente não teve nenhum problema. Eu tive que faltar um dia para eles conversarem, a minha professora conversar com meus amigos, com meus colegas. E no dia que eu voltei, eu passei da porta de vidro, eles começaram a gritar: Felipe, 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 na maior alegria. E você ficou feliz? Sim, muito. E a gente sabe que a sua mãe, sua família te apoiam bastante. Mas se eles não apoiassem, como você imagina que seria? Eu acho que eu nunca, nunca, nunca ia ser trans. Porque eu acho que eles nunca iam me ajudar com isso. Então você acha importante ter o apoio da família? Sim. E o que você falaria para as pessoas que não têm apoio da família? Bem, eu ia falar que elas podem acreditar em si mesmas. E elas podem chegar até onde que elas quiserem. Mesmo sem apoio, elas devem se assumir e correr atrás dos sonhos. Ninguém nasce homofóbico, a gente está em plena reconstrução, a gente está em construções de ideias, sabe, de comportamentos, e a gente está num momento que a gente está em mudanças, sabe? A juventude de hoje é totalmente diferente de 10 anos atrás. E daqui a 5 anos, eu acredito que muita coisa já mudou. A gente tem que começar com diálogo. A gente cria um evento, mas acho que cada um pode fazer a sua parte. Conversando com seu vizinho, conversando com seu filho,
com seu amigo na rua, se a gente vê alguém cometendo um ato homofóbico, a gente corrigir, dizer não, não é assim, e explicar, porque é assim que a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Primeira coisa, nós da comunidade, reconhecer o quanto que isso impacta a gente lá na frente, né? Eu vejo muito, assim, os meus amigos próximos são pessoas que são muito caólicas, que sempre estão se cobrando muito para ser pessoas melhores, para que não tenha, digamos assim, devendo nada, sabe? A minha construção de 46 anos, vi como foi difícil e o que acarretou na minha vida. Hoje em dia, se nós tivermos esse diálogo com crianças, com adolescentes que já não se entendem no corpo biológico, e essas pessoas forem capazes de um diálogo sobre isso, para um entendimento, ameniza muito sofrimento. E é isso que nós buscamos, minimizar qualquer forma de sofrimento, de dor e até de suicídio. Os trans, eles não nascem na adolescência, eles não nascem adultos. Então, saber que essas crianças existem, que elas têm a consciência do gênero que elas se identificam. A gente, quanto pais, é respeitar, é acolher, é ouvir o que essa criança tem para falar, é não querer pôr para fora, é não achar que essa criança vai passar, que é só uma fase. Existem hoje ambulatórios que acompanham essas crianças e profissionais que são habilitados para falar se realmente aquela criança condiz com o que ela fala ou se não, se a criança está repetindo um comportamento ou se a criança ainda está muito em dúvida do que ela é, do que ela não é. Então, buscar conhecimento e buscar acolher, porque essas crianças que não são acolhidas, elas crescem e elas viram adolescentes, e aí ou elas se cortam, ou elas se suicidam, ou elas vão embora de casa. E viver na rua é muito mais difícil, eles acabam indo para um caminho muito mais triste, um caminho de marginalidade, de prostituição, de droga. Eu acho que nenhum pai ou nenhuma mãe quer isso pro filho. Eu acho que é importante ter essa conversa desde pequeno e, tipo, sempre mostrar que você vai estar ali com aquela criança de qualquer forma, porque isso trouxe muitos traumas para mim, quando eu achava que meus pais não iam me aceitar, e então acho que é bom ter essa conversa desde pequeno e mostrar que você tá ali com a criança ou com o adolescente. E o que você acha de pais que não conversam com os filhos sobre isso? Bem, as crianças devem estar meio confusas do que é isso. Toda família apoiasse, ninguém ia ter muito problema. É de extrema importância, né? As pessoas que pretendem ser pais, que se tornam pais, buscarem conhecer também e desmistificar os processos da sexualidade infantil, porque ela é real, né? Há uma psicossexualidade infantil que já é descrita por Freud desde o final do século XIX. E os pais têm um importantíssimo papel nisso, né? Porque eles estão ocupando esses espaços da escola, da comunidade, do condomínio, os lugares de poder e de autoridade sobre a criança, né? Tivemos a possibilidade aqui em Búzios de trabalhar em todas as escolas mediante esse programa de educação integral, onde você consegue trabalhar outras áreas com os meninos. A gente tinha criado naquela época um programa de pais nas escolas e a gente fazia um monte de atividades lúdicas para eles entenderem de outro jeito como que funciona a educação, a discriminação, e na escola é o começo, porque aí é onde que eles estão, aí é onde que eles sofrem bullying. Eles pensam, quando eu fui criança, como que era na escola, o que eu passei. A gente entendeu bem como que funciona. O trabalho que tem que fazer os pais, os educadores das escolas e os alunos, é um trabalho mútuo. É muito difícil falar disso nas escolas, porque as pessoas automaticamente acham que a gente quer induzir as pessoas a se tornarem gays. As pessoas nascem LGBTQIA+. A melhor forma de você ajudar é você se livrar do preconceito. Você tirar a armadura do preconceito, da discriminação, olhar o outro como um ser humano diferente de você, e a partir disso você vai estar aberto a dialogar e rever conceitos que podem matar e excluir. Isso não é legal. Dentro do ambiente da escola, muitos pais vieram falar comigo sobre o Felipe, ai, que bacana, tal. Se meu filho perguntar o que eu falo. Então, eu acho que a gente, quanto pais de crianças transgêneras ou LGBT, o nosso papel é orientar as outras pessoas, porque eu acho que com informação é o único jeito que a gente vai combater preconceito.
Eu acho que com mais informações nas escolas, não tratando isso só quando existe um adolescente trans que já se assumiu, é muito bom quando você já sabe o que tá passando na sua cabeça e não, tipo, não é aquele sentimento de confusão. Os dados que a gente tem sobre violência de gênero no Brasil, eles são consequência de uma falta de discussão sobre as temáticas relacionadas à sexualidade na escola. Isso é educação sexual. A disciplina de biologia, ela também carrega uma importância muito grande, porque ela vai dizer de alguma maneira ali para aquelas crianças o que é o feminino e o que é masculino, e a própria biologia precisa também ter uma compreensão que isso não dita os papéis de gênero numa sociedade. Então uma pessoa ela pode ser um sexo feminino e não se identificar como uma mulher, né? Então mulher e homem são categorias sociais, não são categorias biológicas. E quando fui parar num programa de televisão, que é o Caldeirão do Hulk, fazendo Lady Gaga no Lata Velha, aquilo me deu uma visibilidade. Nesse momento, sentou um grupo de LGBT e junto construímos o Fórum Hoje LGBT. Eu pensando que eu era um corpo indesejável na sociedade e eu me tornei algo que faça a diferença para mim e para outras pessoas, é muito significativo. E hoje eu sei, se eu tenho assassinos que mataram pessoas transexuais em Mogi na cadeia, é porque eu sei como fazer, eu vou à luta, e hoje o que eu quero é o fim da LGBTfobia, de qualquer tipo de preconceito e discriminação. Eu sofri homofobia na escola, né? Quando eu tinha 15 anos, no primeiro ano de ensino médio. E na época eu não senti, na verdade, que não tive uma rede de apoio. Existiam ONGs na cidade de Cabo Frio, ONGs na cidade de São Pedro, que realmente faziam atividades para o público LGBT. Só que Búzios era uma cidade que não tinha. E eu não sabia como começar, né? Porque eu não sabia nem fazer um ofício, mas eu queria. E foi aí que a gente fundou, em 2013, o primeiro movimento LGBT daqui da nossa cidade. E deu certo, né? Porque hoje a gente está aí realizando o Pride Búzios na 8ª edição. É um momento de luta, de reivindicação, e a gente está até hoje aí na luta. A gente também costuma aqui na cidade realizar atividades pequenas, né? Em apoio com a Secretaria de Turismo, que vem sempre dando esse suporte para a gente em estar realizando atividade junto com o trade, junto com os hoteleiros, porque é uma forma também da gente estar fazendo essa capacitação e estar levando a nossa mensagem à frente, sabe? Precisa ter uma vontade muito grande, porque não é fácil você comprar um barulho, você mostrar para as pessoas o quanto é maravilhoso você trazer a diversidade. Eu acho interessante uma parada, assim, um evento público, que não é cobrado, que as pessoas podem ser quem elas são em qualquer lugar da cidade, não só dentro de uma boate LGBT. Então, você propor, ganhar esses espaços e oferecer já é uma forma da comunidade estar apoiando as pessoas que você tem elas. Olha, de 10 anos para cá, quando eu comecei, muita coisa mudou. Isso é bom, porque existem pessoas que estão na luta. Mas a gente ainda tem muito que trabalhar nas políticas públicas para que as pessoas entendam que a comunidade LGBT não é só questão econômica. A comunidade LGBT vota, paga os seus impostos e precisa ter direito igual na educação, na saúde, na segurança pública. E a gente não fala em privilégio de jeito nenhum, a gente fala de igualdade, que muita gente acha que a população LGBT está atrás de privilégio, né? Mas na verdade não, a gente está atrás de igualdade. Eu vejo muito dependência do jurídico. Não é algo que eu queria que fosse. Eu queria que o legislativo olhasse também com carinho para as políticas LGBT, mas o que a gente vem historicamente enfrentando é sempre os direitos LGBT são garantidos através do Poder Judiciário. Eu queria muito que isso fosse trocado, ou que a gente tivesse representantes LGBTs pudessem legislar leis para nossa comunidade. O maior começo que a gente pode ter é excluir as bancadas que se fingem de políticos, mas na verdade só estão ali para pregar a discriminação, pregar o preconceito. Estão nos perseguindo novamente, né? Estão querendo tirar já poucos direitos que nós já conquistamos, mas nós estamos aí para a luta, para a militância, a gente não vai parar, mas eu vejo ainda com preocupação, porque se as pessoas LGBT, pessoas que apoiam LGBT, não se unirem e mudar esse cenário político do nosso país, a gente vai ter retrocesso. Nós temos que tomar esses espaços de políticas e fomentar políticas públicas, políticas sociais que garanta o exercício da cidadania para todos, porque somos todos iguais
mediante a nossa diferença. A minha perspectiva do futuro é de que a gente precisa continuar lutando, porque nenhum direito está garantido em nenhuma área social, né? Todos os direitos que são conquistados, eles podem ser anulados, e a gente viu essas anulações ao longo do governo Bolsonaro. Tem uma autora que se chama Teresa de Laurentiis, que ela acredita numa sociedade que não exista gênero, que todas as pessoas consigam superar essa dicotomia feminino e masculino, né? E eu acredito que um dia a gente pode chegar lá, numa sociedade mais liberta, a gênero, né? O campo da moda, ele tem trago muitas tendências nesse sentido, e eu acredito que a gente pode ter uma sociedade mais igualitária no futuro. Eu espero que as pessoas um dia entendam que o que a gente carrega quanto genitália não tem a ver com o que a gente se identifica, e muito menos que uma pessoa que é transgênero vai interferir no caráter dela. Ela não vai ser mais ou ela não vai ser menos por ela ser trans. E como você se imagina quando você for um homem adulto, bem grandão? Bem, eu já imagino que eu já tenha tomado os medicamentos e eu vou seguir o meu sonho. Qual é o seu sonho? Ser piloto de avião. A beleza da humanidade está na diversidade das nossas histórias e amores. Celebrar o arco-íris torna o mundo mais igualitário, construindo um futuro sem medo de ser quem somos. A igualdade não é um privilégio. é um direito.